Boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria estarmos aqui nesse ano de 2025, iniciando as atividades do ano 10º da Humanidade da Saúde, um projeto criado pelo nosso saudoso Ricardo Cruz. Hoje, na nossa sessão 126, começando o ano novo, a gente muda um pouco a dinâmica. A sessão trata sobre formação do médico humanista, como incluir humanidades, uma não tecnicalidade, digamos assim, no ensino. E a nossa curadoria resolveu fazer um desenho com 3 médicos de idades de formação diferentes. E iniciaram por mim, aqui no grupo, com 41 anos de formado. Como é que era isso? Eu realmente, quando pensei em fazer medicina, pensei muito cedo, e pensei em trabalhar em medicina porque eu queria trabalhar com gente, com ser humano. Parece uma redundância, um ser humano. Enquanto ser humano, a gente teria um humanismo como consequência natural. Mas, aparentemente, isso não acontece. Eu até me divirto, eu conto, quando eu falo de humanidade fora daqui, de um treinamento que eu tive com um cirurgião, que ele falava assim para mim: Ricardo, fica tranquilo que cirurgia é a especialidade do mostra. É só ele entrar no consultório e você fala, mostra! Aí ele mostra alguma coisa, você diz, hérnia, aí acabou a consulta. Então, aquilo me dava um desespero, e eu tentando descobrir como é que isso ia mudar. E se eu posso falar que um turning point para mim aconteceu, foi no internato, quando eu ganhei um livro de um clínico que tinha uma formação já psicanalista, chamado Medicina da Pessoa, que eu recomendo muito para vocês. Eu achei que estava esgotado, mas eu encontrei na estante virtual, sem propaganda de nada aqui, mas o livro Medicina da Pessoa, do Danilo Perestrello, que ele mostra o quanto uma anamnese bem dirigida, não direcionada totalmente, uma escuta ativa pode melhorar. E esse acho que foi o caminho para eu começar a pensar na humanização do atendimento dos meus pacientes. E isso veio culminar, com muitos professores que eu tive, mas culminar com o Ricardo Cruz, criador desta sessão. E, por falar nele, ele tem sempre o hábito de começar com a música, e nós estamos começando com uma música que não poderia ser diferente, porque justamente ela fala, nunca pare de sonhar. Quer dizer, o sonho que eu tive, e que os outros colegas da mesa de idade diferente, de formação, tiveram, não pode parar. E a gente tem que estar sempre sonhando em atender de uma maneira mais completa, mais plena. Então, agradecendo já a presença de todos, aqui no auditório presencialmente, no vídeo que nós estamos vendo, e também no Instagram, que nos prestigia muito, vamos pedir para o Eric chamar a música do Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar, que tem muito a ver com o que nós vamos discutir aqui na nossa sessão. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Passo a palavra agora para o doutor Edmar. Vamos descendo um pouco na faixa etária de formatura. Edmar. Boa tarde a todos. É muito bom aqui estar novamente aqui reunido no auditório do Hospital Samaritano, aqui em Botafogo, para reiniciarmos nossas atividades durante o ano de 2025. Queria agradecer a todos que nos estão acompanhando nesse momento, seja aqui no auditório, seja nas plataformas digitais, seja nas redes sociais, Instagram, YouTube. Essa é a sessão Humanidades na Saúde número 126,
que tem como tema Formando Médicos Humanistas, o desafio do ensino de humanidades. A sessão é um projeto idealizado pelo Dr. Ricardo Cruz, que conta com o apoio do Hospital Samaritano para a realização. E tem hoje como convidados o Dr. Mário e a doutora Flávia, que eu vou falar mais adiante. Mas antes de chamar os convidados, eu só vou complementar o que o Ricardo disse. Diferente do Ricardo, eu já me formei nesse século, né, em 2001, portanto, um pouquinho menos de 20 anos depois do Ricardo e um pouquinho mais de 20 anos antes da Flávia, que se formou em 2023. Então, a gente vai ter aí um intervalo grande para a gente poder discutir bastante coisa entre o Ricardo e a Flávia, são mais de 40 anos, para a gente discutir como é que foi essa evolução do ensino de humanidades dentro da Faculdade de Medicina, e ainda melhor com a presença do Dr. Mário, que com a experiência dele no ensino de humanidades dentro da faculdade, vai poder ainda falar com a gente importantes aspectos desse difícil desafio do ensino médico, que é formar médicos humanistas, né? A minha faculdade foi no final da década de 90, então a gente vê que nos últimos 25 anos as humanidades na saúde ganharam muito espaço e importância, impulsionadas principalmente por causa das mudanças nas grades curriculares, também nos movimentos crescentes pela humanização da medicina. Durante minha faculdade, eu me lembro, já na década de 90, que tinha muito evento paralelo, não fazia muito parte da grade curricular, mas extracurricular tinha muita coisa, simpósio de humanização de parto, humanização de atendimento hospitalar. Então, a gente consegue lembrar disso, mas, naquela época, a formação ainda priorizava, sem dúvida nenhuma, a questão técnico-científica, ficando aspectos como ética, psicologia e sociologia médica um papel ainda secundário nos currículos, né? Em resumo, o que eu via na década de 90 é que as humanidades na saúde estavam num estágio inicial de crescimento, porém ainda sem uma presença curricular forte e sistemática. Enquanto hoje, as humanidades na saúde, a Flávia vai poder dizer melhor, e o próprio Mário, são encaradas já como um componente essencial, mas isso depende muito da instituição e que vai variar de acordo com a instituição, e que é um desafio realmente garantir que a humanização do atendimento não seja apenas um ideal acadêmico, mas uma prática cotidiana no cuidado com os pacientes. Eu vou chamar a doutora Flávia Gebran, que é médica graduada pela Universidade Estácio de Sá, foi diretora da Associação Estudantil de Medicina do Rio de Janeiro e da Associação Brasileira de Ligas de Cirurgia, para falar sobre o tema. Flávia, obrigado por ter vindo. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre a minha visão, sobre a formação, né, visto em detrimento desse desafio do ensino de humanidades. Flávia, aproxima um pouquinho o microfone aqui. Levanta ele, se quiser. Não, em cima, isso. Isso, ótimo. Tá, melhor. Obrigada. Nada. Como o Edmar falou, eu formei em 2023, e aí até trouxe inicialmente para a minha apresentação uma comparação até um pouco sobre as grades curriculares. Eu trouxe um currículo de uma universidade aqui do estado do Rio de Janeiro. É um currículo do ano de 2002. A gente observa que a carga horária era em torno de 9.000 horas, tá? O total do curso ao longo dos 6 anos. E o que a gente observa, principalmente eu coloquei nos primeiros 5 anos, é que a gente tem um currículo que predomina principalmente o conteúdo mais técnico. No começo, a gente tinha esses conteúdos mais generalistas, ou esses que a gente fala que dá a base, né, para os estudantes de medicina. Então, biofísica, química, anatomia. E, ao longo, com o passar dos anos, a gente foi observando conteúdos mais da formação mesmo médica. Então, cardiologia, cirurgia. E, na cor mais clarinha, que é colocada aqui, a gente tem medicina social, por exemplo, e fundamentos de saúde da comunidade. Então, a gente observa que é um currículo que ele predomina principalmente por uma formação mais técnica do médico e menos com uma formação mais voltada para essa área de humanidades. Quando a gente pega o currículo de 2018 dessa mesma universidade, que é o currículo que foi iniciado em 2018, e eu entrei na faculdade em 2018, então é o currículo que eu tive contato, a gente já vê um currículo muito mais amplo, muito mais diverso, com praticamente a mesma carga horária. Então, a gente observa que não houve necessariamente um aumento da carga horária, e sim uma reorganização dessa matriz curricular. Então, a gente observa que, por exemplo, saúde coletiva se manteve,
A gente tem, claro, todas as matérias que competem ao médico, se mantendo tanto nesse ciclo que a gente chama de básico, quanto depois no ciclo mais clínico. As especialidades se mantêm, mas a gente vê que houve o aumento, por exemplo, com a entrada das disciplinas eletivas, e várias disciplinas eletivas. Na minha universidade, por exemplo, a gente tinha que escolher 2 disciplinas eletivas, mas cada universidade funciona de uma forma. E, com isso, a gente vê que as disciplinas eletivas elas vêm com uma forma de complementar esse currículo e trazendo sempre essa abordagem mais humanizada. Então, essa mesma universidade, dentre as matérias eletivas, a gente tem História da Neurologia, abordagem intercultural da atenção à saúde de adolescentes e jovens, cuidados paliativos, que hoje em dia, inclusive, se fala sobre não ser uma eletiva e sim estar na grade curricular, espiritualidade e saúde, práticas integrativas, medicina e sociedade, meditação de atenção plena. Existem eletivas que não são voltadas necessariamente para essa área de humanidades, mas a gente vê como vem se oferecendo também esse tipo de conteúdo para o aluno que tem interesse. Durante a minha graduação, eu pude refletir, então, mas qual é a repercussão dessa mudança da grade curricular para o estudante de medicina? Falando principalmente da minha perspectiva, durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer uma eletiva de medicina e sociedade e, consequentemente, iniciar uma iniciação científica em medicina narrativa. Então, a gente vê essa mudança também, que muitas vezes as pesquisas científicas elas não precisam ser voltadas ao estudo só técnico. Claro, também fiz muitos trabalhos voltados para isso, mas a gente pode ter estudos científicos que estudam a área de humanidades. A gente fez um estudo na universidade que estudou a anamnese, que é o que a gente aprende no começo da faculdade, a entrevista com o paciente. E, durante a graduação, na minha universidade, a gente tinha uma prova, que a gente tinha que seguir um critério para poder pontuar a nota máxima nessa anamnese. Então, haviam coisas, itens nessa anamnese, que eles eram cortados se não estivessem dentro do que se era preconizado. Então, a gente começou a discutir sobre isso com os alunos. Por que algumas coisas não são relevantes na anamnese? Por que alguns dados não são relevantes? Quem determinou isso? Será que para o paciente isso não é importante? Será que isso não é importante para a relação do médico com o paciente? E a nossa pesquisa foi baseada nisso e, principalmente, em algo que vem crescendo muito, que é a medicina narrativa. A medicina narrativa, que foi principalmente a ideia por trás desse artigo que foi escrito e que foi a ideia da nossa iniciação científica, é uma medicina que vem voltada com a competência narrativa associada. Ela foi criada, basicamente, por uma médica da Universidade de Colômbia, Rita Sharon, que escreveu esse livro, e ela observou que os estudantes da área da saúde como um todo, não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, havia uma dificuldade de interagir com os pacientes durante esse momento, quando saía desse ciclo puramente teórico e começava a adentrar o ciclo prático. Então, ela começou a perceber onde que haviam falhas nessa formação. E começou, junto com a equipe de literatura da Universidade de Colômbia, a aprimorar isso a partir da leitura, da escrita e da escuta. Ela, através dos workshops, promovia, através do close reading, textos, obras literárias e debates com os alunos para que eles expressassem como eles interpretavam o que estava sendo dito no livro. Então, eles liam os capítulos e depois se reuniam e discutiam aquelas histórias, como se fosse um clube do livro. E não livros somente de temas médicos. Claro que tinham livros que puxavam mais para a área médica. Então, por exemplo, quando a gente fala ensaio sobre a cegueira, você consegue captar algumas coisas ali mais da área da saúde, mas não necessariamente obras literárias essencialmente médicas. A escrita era através do prontuário paralelo. Então, ela pedia aos alunos que eles escrevessem no prontuário o que eles achavam relevante daquela conversa que eles tinham tido com o paciente. Então, o paciente chorou durante a consulta, por quê? Foi algo que ele disse? Foi uma pergunta que você fez que gerou isso? E como você se sentiu ao perguntar isso? E, através da escuta, observando as pistas de contextualização. Rita Sharon diz que, quando você conversa com uma pessoa, ela fala muito mais do que só com as palavras. Então, um silêncio, às vezes um momento que a pessoa não fala, ou um assunto que ela faz um gesto diferente quando você aborda. E tudo isso leva ao que a gente chama que é o tripé da medicina narrativa,
que é a atenção, a representação e a afiliação. A atenção é você ter a atenção ao que aquela pessoa está querendo te dizer, no caso, o que aquele paciente está te dizendo. A representação é o que aquilo te representa. Porque, por exemplo, a partir do momento que você recebe a história de um paciente e você vai num round discutir, você não está passando a percepção do paciente. Você está passando a percepção dele, que ele te passou, como você identificou isso, você vai repassar isso para os outros profissionais e eles também vão ter a interpretação deles perante aquilo. Então, a gente observa que, justamente, há uma co-construção da narrativa daquele paciente, e não só uma narrativa única. E, por isso, a importância da gente dar essa atenção a essa história que aquele doente está querendo nos contar. Então, a partir disso, a gente pode observar como essas coisas influenciam. Então, trazendo um pouco da minha trajetória, eu fiz alguns estágios extracurriculares. Esse foi um estágio que eu fiz numa instituição de longa permanência para idosos. A gente tinha rounds, a gente abordava, inclusive, muito de cuidados paliativos, a gente já tinha idosos com uma idade bastante avançada, e a gente organizou um concurso de Miss para esses idosos. E foi muito legal, foi muito importante, porque a gente percebeu que a gente pode criar um vínculo com esses idosos. Eles chegavam a conversar com a gente coisas que, usualmente, eles não conversavam nas consultas médicas. A gente ressaltou algumas coisas como a autoestima desses idosos, melhorando a saúde mental, promovendo um bem-estar. Além disso, a gente fez, por exemplo, tinha show de talentos, né, no concurso de Miss. Então, a gente via idosos que mostravam um lado deles que, muitas vezes, ali na consulta, eles não apresentavam para a gente. Então, foi muito importante, até porque a gente chamou família desses idosos, a gente pôde criar um vínculo com a família que, muitas vezes, antes não existia. Então, a importância de você ter esse outro olhar. Assim como na infância. Eu fiz uma pesquisa no Núcleo de Políticas Públicas em Saúde Mental, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que a gente abordou a saúde mental de crianças e adolescentes de uma escola municipal aqui do Rio de Janeiro, sobre a pandemia, o que a pandemia representou para essas crianças. E a gente perguntava para eles como tinha sido a pandemia, aqui que está nesse bambolê, né? E agora, e o futuro. Se elas viam o futuro, como era esse futuro para elas. E, a partir disso, a gente pôde trazer também uma reflexão e uma abordagem em saúde mental que, muitas vezes, no CAPS ou na atenção à saúde mental, essas crianças não se sentiam confortáveis em falar. Então, a partir de corte, colagem, desenhos, a gente pôde abordar isso. Aqui, por exemplo, é o desenho feito por uma das crianças, em que a gente vê como ela aborda a questão da vacinação, o uso de máscara. Ó, bota máscara. Estou com medo. Ou seja, a gente consegue, através de pistas de contextualização, aquela criança não necessariamente está me dizendo algo com palavras, mas ela está me mostrando algo que ela quer dizer. E isso vai proporcionando com que a gente possa melhorar essa relação com elas, e a gente fazia uma abordagem integrativa. A gente ia no núcleo de saúde mental, no centro de atenção psicossocial que elas eram atendidas, a gente conversava, a gente levava esses desenhos. Então, isso promovia uma melhor atenção a essas crianças. Assim como, durante a universidade, a gente organizou um drive-thru no Sambódromo para vacinação de idosos de repescagem. E a gente percebeu o grande número de alunos que começaram a se interessar em vacinar para poder interagir com essas pessoas. Então, esse momento de tanta importância, um momento de tanta vulnerabilidade que a gente estava passando, a gente via como os estudantes desejavam estar ali naquele meio, até pela parte técnica também, queria aprender a aplicar vacina, as indicações da vacina, complementando com esse lado que a gente pode trazer mais humanístico, de você promover um apoio. Assim como essa foto foi uma foto num estágio que eu realizei, em que, muitas vezes, nesse momento, tudo que a pessoa tem é uma carta, é uma chamada de vídeo, num momento de dificuldade, e a gente valorizar a importância disso. Então, eu trouxe uma frase de Kant que eu acho que faz muito sentido, que é: quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Então, muitas vezes, você, enquanto estudante, formando nesse processo de formação, se o ambiente que você está não te proporciona com que você tenha contato com uma medicina mais humanizada, quando você tiver contato com ela, você pode não se interessar.
Então, se a sua faculdade não oferecer conteúdo eletivo de medicina e sociedade e te explicar o que ela é, você pode achar que é irrelevante. Então, assim, a importância dessa mudança na grade curricular. E aí, a partir dessa mudança na grade curricular, eu acho que vem o que é o maior desafio. Porque a gente vê que vem tendo, óbvio que ainda tem muito que melhorar, essa mudança na grade curricular. Mas como que a gente faz para equilibrar? Porque a gente tem que ter aula de 7 da manhã às 6 da tarde, estudar para 50 mil provas, estudar para residência, estudar o caso do hospital, estudar como você vai passar o caso para o staff não brigar com você. Enfim. E aí, como você vai, em meio a essa loucura de demandas, não, eu vou fazer uma escuta atenta aqui para esse paciente, vou ficar aqui 30 minutos com ele. Então, assim, fica uma balança, você tentando equiparar. Não, eu preciso estudar, mas eu também tenho que escutar o paciente, mas eu também tenho que explicar para ele o tratamento dele. Mas eu preciso explicar de uma forma que ele vai entender, que ele vai aderir. E fica essa balança. E eu até, quando eu coloquei essa imagem, eu lembrei muito de um texto do Camargo, do livro dele A Tristeza Pode Esperar, que eu sempre falo para ele que, para mim, esse capítulo do livro dele é referência para mim. Ele fala: todo médico deve ser em parte técnico e em parte artista. E eu acho que isso é essencial. Assim, eu acho que a gente fica tentando fazer uma balança, mas, muitas vezes, a gente pode ser os dois. Você pode ser um médico artista e você pode ser um médico técnico e incrivelmente capacitado para os dois. E quando eu penso sobre isso, eu acho que é isso. Não é uma balança, é mais um quebra-cabeça. É sobre você unir todas essas partes para você se tornar o melhor médico que você pode ser. Então, aqui até coloquei minha foto. Isso foi no dia que eu fui aprovada no estágio aqui no Samaritano, na cardio intensiva. Estava até com o meu crachá provisório. Eu acho que você está num lugar em que você reconhece que você está com as melhores pessoas técnicas e humanas. Isso influencia na sua formação. Então, esse estágio que eu fiz fez muita diferença para a médica que eu sou hoje. Além disso, até o que o Ricardo começou falando sobre você ter um sonho. Então, você ter um sonho vai te mover e vai te levar a você querer ser sempre o melhor. Assim como, parafraseando, que eu já tinha falado até do Camargo, aqui eu estou com o Camargo, com a Fátima, que foi minha orientadora da iniciação científica e até já palestrou aqui, e a Ana, que também é uma médica incrível. Então, você ter pessoas referência na sua vida e que te mostram o melhor caminho a se seguir, também é importante. E sem nunca deixar aqui no cantinho de mencionar o estudo, porque você tem que ser humanizado e você tem que dar atenção para o paciente. Mas, se você não souber o que você está fazendo, não vai adiantar. Então, a minha palestra é sobre isso, sobre a gente tentar sempre juntar e equilibrar menos as coisas para ser o melhor médico possível. Obrigada. Flávia, muito bom. Antes de passar adiante, só 2 detalhes. Você estava falando do estudante que transforma. Essa semana nós estávamos discutindo lá na Unirio, também estamos com esse questionamento. Temos algumas disciplinas soltas, há uma discussão com a mudança de currículo, de tentar botar a humanidade no currículo. E lá o grupo estava discutindo, colocou um artigo que a gente estava lendo, que é um artigo muito interessante, que ele chama The Devil in the Third Year. O demônio que acontece no 3º ano de medicina do paciente, que ninguém sabe o que acontece, que ele vem sonhando aquilo que a gente vem falando, ele nunca para de sonhar, está estudando, está tudo bem, de repente ele se transforma. E se transforma no que eu digo para pior, né? Vira um técnico, vira uma pessoa que não dá atenção. Você estava falando do Camargo, eu estava relendo um outro livro dele ontem, e ele estava falando de um paciente dele que estava um fisioterapeuta cuidando dele, fazendo massagem nas mãos. Aí, quando ele parou, ele falou assim: continua mais um pouquinho, eu ainda não estou preparado para ficar com essas pessoas que nem olham na minha cara. Então, quer dizer, essas são as mensagens que têm que ficar. E eu fico muito feliz também, no outro detalhe, só rapidamente, nós somos 3 cirurgiões na mesa, porque a intenção dela era fazer cirurgia. Éramos tratados como barbeiros, mas estamos nós aqui, graças ao Ricardo Cruz, que também era cirurgião, discutindo humanização, né? Isso aqui é importante. Eu queria chamar agora o doutor Mário Tadeu, de Barros Filho, que nos deu o privilégio de estar aqui nesse horário conosco, cedeu esse tempo valioso. O doutor Mário é doutor, né, em Direito, e ele é professor do eixo de Humanidades na Escola de Medicina, na Faculdade Israelita Albert Einstein. Então, para nós, é uma honra muito grande. Nós já tivemos outros, né, o Troster já esteve aqui conosco, e que o senhor
dedique esse tempo para nós aqui, para o Grupo de Humanidades, para quem está nos assistindo, para debater sobre isso, fazer esse fecho, né? Aqui são 3 alunos de tempos diferentes, falando do sonho, falando de como fazer, falando do que viram, e o senhor, como professor, agora pode nos dizer, talvez, como chegar a isso, né? Obrigado, professor Mário. Eu que agradeço, Ricardo. Vocês me escutam bem por aí? Sim, acho que sim, né? Sim. Enfim, obrigado. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos que nos acompanham aí presencialmente. Infelizmente não pude ir até o Rio de Janeiro, seria uma honra tremenda, que eu tenho muito carinho e admiração pelo Rio, e especialmente pelo trabalho que vocês desenvolvem aí. E cumprimento também quem está aí nas plataformas online nos acompanhando e ajudando a construir aqui nossas reflexões a respeito desse tema. Quero parabenizar também a Flávia, minha colega aqui de exposição, e brincar com ela. Flávia, parece que a gente combinou algumas percepções, algumas leituras, e eu vou seguir aqui com a minha apresentação. Eu gostaria de iniciar fazendo uma referência a um médico que é, sem dúvida, um grande inspirador para eu ter tomado essa decisão de entrar num projeto como esse, que foi o professor Edmundo Pellegrino, que falava algo que nos meus estudos parecia, num primeiro olhar, um pouco diferente. Ele dizia que o seguinte: olha, não é o direito, não é a filosofia, não é as ciências sociais, mas é a medicina que se apresenta e se coloca efetivamente como a mais científica das humanidades e a mais humana das ciências, né? E a partir dessas ideias do Pellegrino, que junto com o nosso professor titular aqui do Eixo, já mencionado aí pelo Ricardo, que é o professor Eduardo Troster, que a gente tem construído uma ideia do que é o seguinte: mas o que a gente espera, o que a gente leva aos nossos alunos sobre o que seria um bom médico, né, uma boa médica e um médico bom, né? A gente pode dizer que o bom médico é aquele que salva a vida com seu conhecimento, aquele que domina as habilidades técnicas e científicas na ponta do lápis, aquele que é preciso nos seus diagnósticos, né, e também nos seus tratamentos, que tem um tirocínio ímpar, né, e principalmente aquele atualizado com as melhores práticas, que vai mesmo na ideia do manejo da medicina baseada em evidências. O médico, a médica boa, na verdade é aquela que possui qualidades morais e éticas exemplares, aquela que se preocupa com seus pacientes, tratando com empatia e respeito, e principalmente que age com integridade. E aí a gente para pensar, mas o que é ideal, né? O Troster gosta muito de dizer que ideal é que o médico seja um bom médico e um médico bom ao mesmo tempo. E isso a gente busca, que a excelência da medicina exige tanto o conhecimento técnico quanto a sensibilidade humana. Esse é o nosso pano de fundo, essa acho que é o ponto de partida que Ricardo Cruz buscou sensibilizar há tanto tempo, e isso que eu gosto de lembrar, que por que a gente fala em humanidades, né? Como que, se com essa frase do Pellegrino, essa leitura do Pellegrino, de que ela é a mais humana das ciências, por que a gente tem que falar da necessidade de ensinar, de trabalhar a humanidade na formação dos médicos de hoje? E eu gosto muito de dizer que, no fundo, a gente precisa ter consciência, né, que a humanidade ela tem que ser encarada como um verdadeiro instrumento de trabalho, e não como um apêndice filosófico ou cultural de informação do médico para se demonstrar erudição ou outras capacidades, né? E aí eu gosto também sempre de iniciar a minha reflexão do que significa formar médicos humanistas, e dizendo que ela é uma resposta a esse filósofo tão brilhante, centenário, que é Edgar Morin, que fala que nós precisamos de mentes que são mais abertas, mentes que escutem de maneira mais sensível, pessoas responsáveis e comprometidas com a transformação delas mesmas
e do mundo, né? E dentro desse universo, quando a gente começou a pensar o que seria esse eixo, porque a construção da nossa faculdade, ela desenhou que um dos alicerces, um dos 4 alicerces, teria que ser humanidades. E aí, nesse trabalho, a gente pensou que, na verdade, e aí eu pego aqui emprestado a fala da doutora Flávia, e mesmo as considerações que foram feitas por todos, a gente vê que, na verdade, a humanidades ela complementa essa formação técnica com uma visão ampla e ética. Ela promove a cultura do respeito à diversidade e à dignidade e aos direitos humanos. Ela desenvolve habilidades de comunicação, né, especialmente de escuta, de empatia e de um olhar crítico, de um pensamento crítico, e falta muito na ideia também da necessidade da gente olhar com estranhamento para determinadas situações que nos parecem já definidas. Ensinar humanidades melhora a tomada de decisão clínica e o relacionamento médico-paciente, né? O exemplo do professor Camargo, que diz, olha, fica aqui mais, porque eu não quero acabar essa relação boa que eu tenho agora para voltar a ter aquela relação que me causa estranhamento, fria, tá? E eu acho que também a importância de estudar humanidades é prepararem um ambiente seguro os nossos estudantes de medicina para lidarem com o sofrimento. E, consequentemente, tema que para mim é muito caro também, com o tema do fim de vida e o tema do luto, tá? Isso tudo permitindo que os alunos expressem emoções e aprendam a lidar com as emoções deles. Porque a gente precisa lembrar que por trás daquela capa mágica, que é o jaleco do médico, né, todos os médicos têm emoções, frustrações, expectativas, e eles precisam trabalhar com isso e melhor atender para promover saúde aos seus pacientes. E aí, contando um pouco o que a gente faz aqui na Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, né, da FICSA. O nosso eixo, ele tem 4 disciplinas no pré-internato. Essas disciplinas, elas são realizadas em encontros semanais de 2 horas. Cada aula de 2 horas, a gente pressupõe um preparo prévio, uma leitura prévia de cerca de 1 hora. Então, os nossos alunos se preparam 1 hora em casa para terem 2 horas de aula com a gente toda semana por um semestre. Então, no primeiro semestre, a gente tem uma disciplina que a gente chama de Filosofia, Cidadania, Holocausto e Direitos Humanos. E essa disciplina foi pensada de uma maneira de olhar para o médico como um cidadão. Eu preciso mostrar para o médico, para o futuro médico, para esse estudante de medicina, que ele é um cidadão e ele está inserido numa sociedade complexa, com desigualdades, na qual ele vai ter um protagonismo, ele vai ter um lugar de fala muito próprio, e ele tem compromissos, direitos e deveres, como muitos outros cidadãos. No semestre seguinte, segundo semestre, a gente ainda está falando de primeiro ano, a gente tem a disciplina de bioética, né? E aí a bioética a gente vê como uma disciplina na qual a gente promove o encontro do médico com o paciente. Essa relação que se estabelece de expectativas, de possibilidades, de limites, né, das tomadas de decisões, das coisas certas a serem feitas, né, da alocação de recurso, enfim, da compreensão do que é autonomia. Tudo isso é trabalhado nesse segundo semestre, bem como um módulo, né, de celebração da diversidade. A gente tem dentro dessa disciplina o trabalho com uma série de universos. Até vou mostrar daqui a pouco uma foto aqui de uma aula onde a gente faz uma roda de conversa sobre o papel da espiritualidade na relação médico-paciente e na relação do médico, da espiritualidade do próprio médico no seu trabalho. A gente dá um pulo, a gente fica 1 ano sem entrar em sala de aula, no 5º semestre, né? Então aí a gente já está tratando mais das regras que regem a medicina.
a gente está tratando da relação médico-médico, né? A gente está tratando da corporação e a gente está falando de deontologia, a gente está falando de ética médica. Tá? É bastante interessante esse semestre, eles veem situações que são muito relevantes para eles e buscam entender como que os pares e como que a sociedade espera que seja um comportamento ou não diante de tal situação, e mesmo desenvolverem um olhar crítico a respeito de como que a sociedade, como que o próprio corpo médico tem lidado com esses temas. É nesse semestre também que nós temos uma aula muito especial, na verdade um ciclo muito especial, que é o ciclo que a gente trabalha o tema de fim de vida. A gente vai falando desde o conceito do que é a morte, do conceito construído de morte encefálica, a gente passa a tratar também da questão de transplantes, tá? da importância e como que lidar com aspectos éticos disso. E aí a gente tem uma aula também de fim de vida e falando de cuidados paliativos, para ao final falarmos também a respeito do tema do luto, que é algo que pouco se fala nas graduações, nas formações, mas muito necessário, muito próprio no cuidado, né? Seja o luto dos profissionais, sejam os lutos dos familiares envolvidos naquela situação. Por fim, na Humanidades 4, 7º semestre, e aqui a gente está no último semestre antes do internato, né? A gente já vê a ideia da relação que a sociedade faz, a sociedade com o médico. O que a sociedade espera do médico? Que é uma disciplina que a gente vai falar de temas complexos, de desafios, é a disciplina que a gente chama de medicina e sociedade, na qual a gente vai trazer judicialização, farmacoeconomia, a gente vai trazer algumas leis específicas que têm uma relação muito próxima com o dia a dia da prática médica, como da pessoa idosa, enfim. A gente vai trabalhar muitos debates propriamente ditos. A partir daí, do 8º ao 12º semestre, a gente tem encontros periódicos, mensais, com cada semestre, para uma roda de conversa a respeito do que eles estão vivendo e experimentando, né, para que eles nos tragam situações para a gente refletir, para a gente criar um ambiente de discussão e compreensão propriamente dito. Como já mencionei, eu divido essa disciplina junto com o professor Proster, que é pediatra, mas também com o professor Cláudio, que é um neonatologista também aqui do nosso hospital. Já são muitos anos que a gente trabalha isso de maneira extremamente dialógica e construtiva, com experiências de vida diferentes, especialidades diferentes entre nós. E aí eu diria para vocês que é o seguinte, mas qual que é o desafio que a gente encontra dentro desse universo, que eu diria que é um desafio comum a todos nós aqui, que estamos interessados em pensar a respeito dessa necessidade? Primeiro, existe uma resistência à humanização. O Ricardo falou, fez uma menção, né, o que acontece a partir desse terrível 3º ano. Por que e eu estou até participando de uma pesquisa de análise de período longo aqui, junto com outros 2 professores da instituição, que se pergunta por que os nossos alunos que entram com uma barra de empatia lá em cima, em Humanidades 1, estão super empolgados quando eles vão para o internato, parece que essa empatia se foi, né, virou rarefeito. Então, existe uma resistência à ideia da humanização. Né? Existe uma discussão que a própria Flávia já trouxe da falta de tempo e da carga horária. Então a gente tem uma disputa muito grande aí com as disciplinas biomédicas, ao mesmo tempo que os nossos alunos querem que a gente fale de mais assuntos que não cabem nas nossas disciplinas. Eu não posso deixar de mencionar a preocupação com o currículo oculto, né? A gente já teve situações em que alunos falam, poxa, mas a prática clínica parece que faz tudo diferente do que vocês estão falando aqui, professor, né? No universo mais amplo que vocês possam imaginar, né, das redes sociais, publicidade, de práticas, condutas, na comunicação, enfim.
Outra dificuldade também que a gente tem é, poxa, essas disciplinas, como que vocês vão avaliar a gente? Porque parece que não tem respostas, vocês não trazem as respostas, né? Então existe uma dificuldade na avaliação das competências humanísticas, tá? E por fim também um desafio de trazer esse impacto emocional nos estudantes. Como que a gente quer, como a gente pretende lidar com temas que são sensíveis e eles ainda são muito novos, né? Eu vejo que o estudante que está na graduação, para ele falar em morte é uma coisa tão distante da vida dele, ele tem tanta energia, tanta vida, né? Mesmo nas suas relações particulares, a morte ainda é algo que dificilmente ele encostou, dificilmente ele se aproximou, ele vivenciou. O que a gente tem feito é bastante desafiador, mas tem dado algum resultado. E eu compartilho com vocês, está aqui uma foto de uma sala de aula nossa, mas eu compartilho alguns feedbacks que a gente recebe semestralmente, que eu selecionei para dividir. Então, ter esse espaço na formação me tornou um médico mais empático e preparado para as realidades do dia a dia. Foi um momento de reflexão profunda que nos ajudou a enxergar a medicina além da técnica. Desde sempre achei muito interessante as aulas de humanidades, porque muitas vezes é o único espaço da semana que eu posso refletir melhor sobre as coisas do mundo. Interagir e discutir entre meus colegas, permitindo que os conheça mais profundamente, e principalmente de poder ter o meu momento de autorreflexão. Isso para a gente é de um valor tremendo. A gente não conseguia imaginar que a gente conseguiria atingir e possibilitar esse respiro que muitas vezes eles não têm coragem de falar que precisam, tá? E junto a isso, o que a gente tem buscado como estratégia para superar os desafios que eu trouxe para vocês? O primeiro é ter um diálogo construtivo com todas as demais disciplinas técnicas. Então a gente visita líderes de outras disciplinas para fazer onde que a gente consegue trazer discussões humanísticas para as aulas clínicas, tá? O segundo, que é algo muito próprio também da nossa instituição, é o uso das metodologias ativas. Então a gente trabalha muito com situações baseadas em casos, com debates, com simulações e outras técnicas. Promover o espaço seguro para essa reflexão é muito importante, né? Então ter a supervisão, ter um apoio emocional e até uma supervisão que a gente promove para além da sala de aula, que é a avaliação formativa. Então, a avaliação formativa é um processo que, depois, se tiver tempo, eu posso até explicar mais, mas a gente faz rodadas de autoavaliação e avaliação de pares, avaliação dos professores, de como que está o processo de aprendizagem, como que está o engajamento, né? E trazemos a autoavaliação desse aluno para ele, junto com um feedback contínuo a respeito disso. E, por fim, eu vejo como uma estratégia indispensável é a gente promover o contato com as artes, né? Então, eu fico muito feliz a gente começar a nossa reunião com uma música, da mesma maneira que a gente faz referência à literatura, da mesma maneira que a gente faz referência a outras maneiras de expressões artísticas, porque eu diria para vocês, e aí eu vou pegar naquilo que é mais próximo e mais caro, né? Para mim, que é a leitura, né? A poesia, a literatura, eu vejo que são potentes ferramentas que incentivam os indivíduos a considerarem perspectivas de outros e desenvolverem empatia. Na literatura, a gente experimenta coisas que talvez a gente não experimente na nossa vida e nem tenha como passar por isso. E vai ter sentimentos, vai ter expressões, vai ter sensações muito únicas. Aqui, na nossa instituição, coincidentemente agora, exatamente nesse momento da reunião nossa mensal, a gente tem o Clube do Livro, que é algo que também a Flávia já mencionou, algo que também é muito importante e muito interessante nesse cenário. Eu, como gosto de brincar, eu trago sempre muito mais perguntas do que respostas, né? E aí eu dividi aqui para colocar aqui na nossa mesa e para todos que estão nos ouvindo pararem para pensar, mas como que a gente pode fortalecer ainda mais essa interdisciplinaridade? Como que a gente vai equilibrar essa técnica e a sensibilidade na formação médica? Como eu falei desde o começo, naquela citação do Troster, mas também, para além de tudo que a gente tem visto, né? E como avaliar também isso? Será que dá para a gente atribuir nota, né? É isso mesmo, a gente tem que... E a gente precisa saber se esse aluno foi
pegou os conceitos, se ele sabe manejar efetivamente os princípios de uma bioética principialista, enfim. Eu comecei com o Edgar Morin e eu quero fechar com o Edgar Morin também. Eu vejo que essa frase dele, e essa é uma frase de um texto que está num livrinho dele, muito potente, que são dos 7 saberes necessários, né? Que ele vai dizer que é o seguinte: é necessária uma educação transformadora, centrada na condição humana, no desenvolvimento da compreensão e da sensibilidade e da ética, na diversidade cultural, na pluralidade de indivíduos, e que privilegia a construção de um conhecimento de natureza transdisciplinar. É isso que eu queria, de partida, trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de dividir a nossa experiência aqui. Nós que agradecemos, professor Mário, a disposição do seu tempo, que a gente sabe que é escasso, de tantos trabalhos, para nos brindar aí com esse conhecimento. Bom, nós entramos agora na fase de debate, estamos abertos a perguntas das nossas mídias, das pessoas que estão presentes aqui no auditório. Enquanto isso, nós vamos nos debatendo aqui entre nós, né, nos debatendo no bom sentido, né, fazendo perguntas e podendo aproveitar a experiência de todos aqui. Queria até começar puxando o assunto, né, como eu sou mais antigo aqui, digamos assim, mais experiente, né, eu comentei isso de que até brinquei, né, da cirurgia, né, quer dizer, formação de cirurgia era uma coisa muito seca, né, uma coisa muito simples, né, é muito cartesiano, né, doença, operou, acabou, resolveu, então fica uma coisa que fica meio longe. E uma das primeiras experiências, como eu falei, eu tive professores, quer dizer, eu não tive uma formação, como eu falava desse privilégio, minha formação foi meio anárquica, mas tive dentro delas professores que me ajudaram. Então, uma experiência que eu tive muito interessante, eu trabalhava com um cirurgião, professor Carlos Solano, na época, na universidade, e que a gente acompanhou um paciente grave, naquela época, eu fiquei ao lado do paciente, sepse, grave, o paciente faleceu. Aquilo me deixou, a primeira coisa, como o senhor falou, a gente não está preparado para um óbito do paciente, né? Eu era estudante, não tinha tido contato nem no hospital, graças a Deus, nem na vida privada, tanto assim, e já fiquei desmantelado. E de manhã o professor chegou, à tarde, falou o seguinte: Ricardo, vamos comigo? Eu falei: aonde, professor? No enterro do paciente. Eu falei assim: aonde? Ele falou assim: no velório do paciente. Não, doutor, o velório vai estar todo mundo, o doente morreu aqui no hospital, a gente operou ele. Ricardo, nós vamos no velório do paciente. Ele tinha uma relação, era um doente dele privado, ele conhecia a família, e eu fui, né, junto com ele, meio desesperado, meio sem saber o que fazer. E aquilo foi uma aula, né, para mim, porque chegando lá eu vi a relação dele com as pessoas reconhecidas, o esforço. O paciente tinha morrido grave, difícil, mas eles reconheceram o esforço da equipe cirúrgica, de que haviam fatalidades que iam acontecer, e aquilo meio que foi uma primeira transformação, né? Eu terminei anos depois usando isso num paciente em que eu me envolvi, um paciente grave, que eu já operei um tumor de urgência nele já avançado, terminei operando ele várias vezes, várias coisas, e quando ele faleceu eu me senti compelido a ir no velório. E quando eu cheguei lá, foi uma casa que todo mundo parou no velório para olhar para mim. Quando a esposa falou assim: aquele é o cirurgião, todo mundo parou no velório para olhar. Você acha que eles nunca tinham visto, né, um cirurgião no velório do paciente? Então, eu me senti recompensado pelo aprendizado que eu tive, né? Quer dizer, mas foi um aprendizado aleatório, né? Como a gente está falando aqui da minha 40 e tantos anos, e eu fico feliz de hoje as coisas estarem começando a caminhar. Não sei se alguém tem uma experiência dessa para contar, ou vocês querem falar alguma coisa, que eu tenho mais algumas outras ideias para falar, mas para não monopolizar aqui, eu quero que vocês falem. Flávia, aí. Eu acho que, assim, uma coisa que muito se fala, eu acho que é uma coisa que está sendo até desconstruída, assim, é que você criar um vínculo com o paciente seria uma coisa antiética. Eu acho que assim, eu acho que a gente precisa repensar melhor, eu acho, organizar melhor essas ideias. Não, deixa eu ver o problema. Acho que você está correta sobre acharem que é ruim criar um vínculo, não sei se é por ser antiético. Na verdade, aí volta de novo o que eu aprendi, né? Você não deve criar um vínculo, você vai sofrer com ele. Então, ele vai ficar doente, vai morrer, você vai sofrer. Se todo paciente que você atender se sofrer junto, você vai passar a vida sofrendo. Né? Então, não é bem assim. Né? Mas aí
Fala aí, do contrário, Denise, entendeu? Desculpa aí, nossa gente. É curadora porque. Não, curadora tem que dar um isso exemplo, é uma fala no conversa. microfone, pô. Não. Então, porque eu fico pensando assim, vocês falaram tudo isso fantástico, né? Que entre as 3 gerações, que foi isso que a gente pensou, hoje já se está se falando muito mais. E o que você falou, Flávia, é isso. Você aprendeu. Né, eu não sou médica, mas fui casado com 27 anos. Eu quase sou, né? Osmose. Eu brinco. Osmose Eu dou receita até hoje. Mas o que acontece é que você aprendeu isso, não sofrer. Não foi o que eu vi no Ricardo, né? O Ricardo era um cara que ia para o enterro, sofria. Desculpa. Então, assim, na verdade, eu estava até vendo isso. Você estava preparando uma aula que eu ia dar e falava isso. Eu até falei isso. Sofrer, sentir dor, faz parte da vida. Você pode ser feliz e ter isso. Então, assim, por que não sofrer? Por que não ensinar que a gente tem que sofrer, que o médico tem que sofrer com o paciente, chorar com o paciente, né? Quantas vezes eu vi o Ricardo chegando em casa chorando, meu Deus, a família, ficava pensando em todo mundo, como é que é. E aí, o que eu só quero deixar isso, que eu acho que é além que esse assunto me interessa muito, por quê? Vocês estão saindo da faculdade agora, eu estava falando com ela, vão cuidar da gente. Nós estamos ficando velhos, vocês vão cuidar da gente. Se você não tiver um olhar, quem é que vai nos cuidar? Né? Se esse olhar ficar tão técnico. Então, essa geração que vem aí se formando tem que estar preparada para esse cuidado, né? Esse olhar. E eu penso o seguinte, não é só a medicina. Né, que é uma coisa mais vulnerável do mundo, é você chegar num exame que você vai entrar numa imagem, e aquele técnico que está ali com você está te tratando, sabe, é quase sem respeito, muitas vezes. Né? Entra, não, vai, a máquina, mas não reclama, entendeu? E você está vulnerável. Então, eu acho assim, eu sempre penso, a minha fala daqui para frente é essa. Quer trabalhar num hospital, quer fazer alguma coisa, qualquer coisa técnica, goste de gente. Não vá para esse emprego se você não gosta de gente. Vai ter outra pessoa, que a gente tem que gostar de gente. Né? E finalizando a tua fala e juntando de todo mundo, do Mário, é uma reflexão mesmo. Eu acho que se a gente... O que está faltando, falta para mim, tá? Todo dia que a gente sai de casa, com qualquer evento, falta a gente se colocar no lugar da pessoa. O médico tem que se colocar no lugar do paciente. E eu acho que é isso que acontece no 3º ano. Vocês vão que ele falou, né, e esquece que você é uma pessoa. E se fosse você, se fosse sua irmã ali, o que você faria? Né? Eu me lembro, não sei se a Edmar vai concordar, eu ouvi muito o Ricardo falar isso. Doutor, se fosse com o seu filho, eu ouvi ele em consulta falar, não, se fosse com teu filho, o que tu faria? Né? Aí você tem que ter essa pergunta, né? É isso. Isso é empatia, né? O que a gente sempre fala, né? Se colocar no lugar do outro. Você falou em chorar, estou lembrando aqui, tem uma sessão sobre experiência do paciente, a doutora Renata Beranger está aqui. Hã? Não, você também, mas a falou. E a Renata Beranger perguntou aqui na sessão para o Bruno, que estava dando aula, médico pode chorar? É isso, Renata? Passa ali para a Renata para dizer o que foi. Como é que foi isso, Renata? O que você respondeu aí? Pois é, né? Que eu sou grande conhecida aqui porque eu me emociono muito e ele colocou uma caixinha de perguntas antes da discussão e essa foi a minha pergunta. Se tudo bem, médico, chorar, você está lá na frente do paciente, você se emociona e acaba acontecendo. E aí, tanto ele como a Aline Vilela, que era outra palestrante, graças a Deus, falaram que ok, né? Não é aquele choro de desespero que você está ali inconsolável, não é isso, é emoção e tudo bem. Eu te interrompi, Flávio, mas só para falar isso, porque eu acho que há um grande desespero esse negócio. Não, o médico tem que ser uma casca, se defender, senão ele vai sofrer muito. Inclusive, hoje é o contrário. Eles falam que o médico, talvez, que não passe por... né, sofrimentos, que não desenvolva essa capacidade de empatia, ele não está completo. Né? Termina a Flávia, depois eu peço para o Mário. Acho que é esse equilíbrio assim, que a gente tem que buscar. Não você ser duro e frígido a ponto de você não querer criar uma conexão com aquele paciente, mas também você não pode ir dar uma notícia, por exemplo, um diagnóstico de câncer e começar a chorar, ficar desesperada a ponto de desesperar outra pessoa. Né? Eu acho que é muito um equilíbrio, assim, e acho que por isso que até o que o Mário falou de você lidar com as suas emoções, que acho que é uns pontos da disciplina, né? Que acho que é até o que estava em negrito ali no finalzinho, que é a importância do estudante de medicina saber lidar com as suas emoções, para quando ele for lidar com as emoções do paciente, não haver essa mistura e essa confusão, né, dessas emoções. Antes do Mário falar, só complementando o que o Ricardo falou,
que uma coisa interessante você colocou como conhecimento aleatório, né? Não foi um conhecimento que estava numa grade e não estava em lugar nenhum, foi uma vivência que te deu de presente, e eu acho que isso tem muita importância nas pessoas que a gente escolhe para acompanhar, para trabalhar junto. Tanto dentro da faculdade, você já vai começando a ver e avaliar quem é uma pessoa boa para se acompanhar, quem você vai estar junto para trabalhar, porque isso aí acaba ditando o que você vai fazer. Se às vezes você chega, o Mário colocou isso, no primeiro e segundo ano a pessoa chega cheia de disposição, chega logo depois, já não tem mais interesse, e isso é porque as pessoas de dentro começam até a tirar o interesse. E aí começa aquela correria. A Denise falou da questão do exame. Você está numa emergência, vê aquele paciente lá rapidinho, eu estou aqui correndo, é uma coisa rápida, aí você não vai perder muito tempo. Então, isso aí vai entranhando no médico, e daqui a pouco ele está fazendo aquilo no dia a dia dele. Ele não consegue ser duas pessoas. Quando eu tenho tempo, eu vou atender bem, e quando eu estou sem tempo, né? Exatamente. Ele é a mesma pessoa, ele vai começar a atender todo mundo mal, e isso vai acabar tornando ele um médico, não vou dizer um médico pior, nem melhor, nem aquela questão do bom médico e o médico bom, mas isso com certeza vai influenciar no tipo de atendimento que ele faz para o paciente. Então, a gente escolher as pessoas que a gente vai ter como modelo, estar junto, para ter realmente as melhores experiências que a gente pode ter dentro daquilo que é possível, né? Porque as oportunidades aparecem e muitas vezes a gente deixa passar. Tomara. Não, eu gostaria de comentar, principalmente a fala da Denise, que foi muito precisa, que, na verdade, essa sensação, esse sofrimento, Denise, ao meu sentir, é o preço que a gente paga pelo amor. E aí o amor no sentido mais amplo possível que a gente pode pensar. O amor à nossa profissão, o amor àquilo que a gente faz, amor aos desafios plurais que nós temos. E quanto mais a gente ama, mais a gente sofre quando tem essa situação. Obviamente, a Flávia foi bastante precisa nisso, né? Ela falou, olha, mas não dá para atrapalhar, não dá para a gente, na hora de dar um diagnóstico, a gente perder o chão e efetivamente deixar de ser um porto seguro que se espera, né? Mas a gente tem que lembrar que acho que todo esse trabalho que está sendo feito, todo o nosso esforço aqui é para concretizar essa necessidade de saber que o tecnicismo ele precisa ser complementado, ele não pode estar dissociado dessa nossa preocupação da humanidade, e de novo, como eu comecei dizendo para vocês, não como uma ordem de um apêndice cultural, filosófico, mas principalmente como uma ferramenta de promoção de cuidado. Esse que é o elemento central, como foi muito bem falado aqui por todos vocês. Dois comentários aqui nossos, né? O Dr. Buix, que faz parte do Grupo Humanidades aqui, ficou muito emocionado de só citar Pellegrino e Morin, né? Ele acha que são duas personalidades humanas, né? Nada melhor do que eles, né? O Dr. Coimbra, além de elogiar, né, a apresentação, ele pergunta, né, por que essa empatia desaparece no meio, né? Nós já estamos comentando aqui. Flávia deu uma dica, talvez pela sobrecarga, né, depois eu vou fazer um outro comentário fazendo uma semiologia comparada, mas sobrecarga, né, de trabalho, de coisas, de você. Aí ele falou, né, da medicina não tem duas medicinas, né, mas você tem que atender, fazer semiologia direito e também ser simpático, né? Se você não houver um treinamento, um chamado, um feedback, uma cobrança, é difícil, não é isso? E nós citamos já algumas vezes o professor Camargo, eu, Flávia, todo mundo citou aqui. O professor Camargo citou aqui, ele lembra, ele tem um curso, né, que ele chama de Medicina da Pessoa, e que ele já deu para mais de 40 faculdades, 2.500 alunos, mas ele fala que isso, na verdade, é uma poeira, né, que a porcentagem, né, é um curso facultativo, e a porcentagem de alunos que vai é de 5%. Então, ele fala que se isso não for uma aplicação mais transversal, né, ou um tema obrigatório, a gente não vai conseguir abranger, né, como a Denise diz aí, todo esse pessoal. Eu tenho uma experiência, até pelo meu desenvolvimento do trabalho aqui, né, a PUC Arte Média incluiu também uma disciplina, PUC associada à Arte Média, uma disciplina transversal lá para várias disciplinas lá, em que eu faço duas, na verdade, numa disciplina eu faço duas web conferences,
E varia, lógico, dependendo da disciplina. Alguns participam, outras são muito vazias, outras são muito cheias. Mas tem algumas que, quando eu termino a aula, o retorno, né, então eles continuam na web, conversando, perguntando, e é muito prazeroso ver isso, né? Como é que isso fala. E eu acho que o caminho vai passar por aí, por uma transversalidade, né, dentro de outros, até após, né, nas faculdades, principalmente, a gente tem que captar os alunos de todas as maneiras, né? Então, fica esse exemplo. Eu estava lembrando do filme, por exemplo, aí de novo você falando do conhecimento aleatório, né? Eu fui treinado aleatoriamente, né, com esse professor. Um das outras foram 2 filmes que me impressionaram muito, que é o Patch Adams, um deles que é muito conhecido. E eles chegam no momento, né? O Patch Adams, para quem não sabe, é um estudante que ele questiona o modelo de aprendizado rígido que ele tinha e que ele não era permitido brincar com os pacientes, falar de maneira diferente. E ele é levado a um julgamento para perder não a licença que ele não tinha ainda, mas para perder a matrícula, né? E ele, na hora se defendendo, ele chega a dizer para as pessoas: vocês têm que treinar relacionamento humano. Converse com qualquer um na rua. Eles falando assim. Hoje eu estava rindo, fiquei imaginando. Se naquela época não tinha telefone celular, ele já estava estimulando as pessoas. Hoje, então, seria impossível, né? Porque ninguém quer conversar mais com ninguém na rua, todo mundo olhando para o celular, né? Fica mais difícil. E ele fala, o mais importante, conversem com a enfermagem, né? Que é uma pessoa que está mais perto do paciente. E o outro é um golpe do destino, em português, é The Doctor, em inglês, e que ele, para fazer o que a Denise deu exemplo ali, de se sentir no lugar dele, no final, ele era um médico cirurgião, aí tinha toda a megalomania do cirurgião, virou paciente, se viu tratado de uma maneira não empática e aprendeu com isso e transformou um modo de aprender. E aí, para ele treinar os residentes, o que ele fazia, é lógico que ficou um pouco... digamos, emblemático, né, o nome certo assim no filme. Ele, no final do filme, ele coloca os residentes para, no início do programa, passarem 3 dias como pacientes. De camisola, comendo comida de pacientes, ele termina o filme assim, mas, na verdade, isso é um exercício forçado de empatia que não precisaria tudo isso, né? Aqui o Pedro fala uma outra experiência. Ele fala que, dentro da perspectiva do ensino médico, quais são as perspectivas? Aí eu passo a pergunta para você, Flávia, e para o nosso professor, dentro da perspectiva, quais são as perspectivas que vocês veem de contornar a demanda dos estudantes para o ensino predominantemente biomédico e menos humano-social, muito consequente da demanda de provas de residência e seleções e avaliações mais cartesianas do mundo acadêmico e do mundo mercadológico? Está aí para vocês. Diga lá, o que você acha, Flávia? Eu acho que assim, eu acho que isso foi até algo que o Mário colocou, né, sobre a questão da avaliação, né, como a gente vai avaliar se o aluno ele é humanizado ou não. Então, assim, eu acho que essa questão da avaliação é um desafio. Eu acho que isso é uma questão que, talvez até como o doutor Mário tenha colocado, de uma avaliação mais longitudinal, de participação nas disciplinas, do interesse do aluno, da interdisciplinaridade, de como ele se apresenta na outra. Então, quando ele vai examinar um paciente à beira-leito, como ele se apresenta para o paciente? Ele se identifica, ele pede licença para despir o paciente, ele pergunta se o paciente... Porque eu lembro que, quando eu comecei a estudar conteúdo de exame físico, você sempre tem que, quando vai palpar o abdômen do paciente, você tem que perguntar onde ele está com dor, porque você começa pelo lugar que tem menos dor e depois você vai para o local que tem mais dor. Hoje em dia, já não sei se o pessoal só sai mexendo. Continua mesmo? Porque era assim, agora vai mudando. Eu aprendi assim. 40 anos que eu aprendi assim. Então, assim, eu acho que são esses detalhes, assim, que acaba que não são tão detalhes para o outro lado, né? Que, de repente, pode servir como uma avaliação. Então, você avaliar, na verdade, como um todo, né? Então, assim, não vou avaliar a parte técnica. Não, vou avaliar quem é aquele futuro médico, como ele é com o paciente. E eu acho que isso acaba sendo um desafio, porque, com certeza, eu até via isso na minha graduação, vão ter muitos alunos que vão falar: eu não vou perder meu tempo fazendo essa disciplina. Eu posso ter 25% de falta, eu vou usar o 25% nessas disciplinas que não servem nada. Então, assim, acaba sendo um desafio mesmo você tentar aproximar, mas eu acho que talvez seja, talvez pelos modelos aleatórios também, de você ter um professor que vai trazer esse aluno um pouco... eu gosto muito desse professor, vou querer acompanhar ele. Por exemplo, uma referência para mim dentro da cirurgia foi o Marcelo N., que eu sei que ele até já palestrou aqui. Quando eu entrei no ciclo... Comecei a ter aula de clínica cirúrgica,
eu fundei a Liga de Cirurgia do Aparelho Digestivo da universidade. E ele e o Pantaleão foram chamados para serem nossos orientadores. E eu comecei a acompanhar o Dr. Marcelo N. e eu ficava muito emocionada com a forma como ele lidava com os pacientes. Porque eu percebi, eu falava, nossa, ele é cirurgião e ele é humanizado. Porque muitas vezes me diziam... Já ouvi isso também. Não, Flávia, você vai fazer clínica médica porque você é humanizada, você não vai fazer cirurgia. E aí eu lembro que eu percebi esse exemplo. Ele era um professor que, aos pouquinhos, foi trazendo essa percepção para a gente. Então, acho que, assim, é um movimento um pouco de resistência, assim, de quem se interessa por essa disciplina de humanidades, para conseguir fazer com que isso seja realmente, se perpetue e prevaleça. E acho que por essa que pergunta das avaliações, agora o doutor Mário, vou passar a palavra para ele, acho que ele até pode falar melhor, mas essa avaliação completa. Então, quando o aluno fizer uma prova prática e ele não perguntar o nome do paciente, não pedir licença para examinar o paciente, ele vai perder nota. E aí isso talvez gere uma reflexão dele. Ah, não, mas eu li 30 livros, eu sei tudo, eu sei todo o exame físico de palpação de baço. E aí o professor fala, não, mas você não pediu licença para subir a camiseta da paciente para palpar o abdômen dela. E talvez isso vá gerando uma modificação assim, nessa percepção e nessa forma de agir dos estudantes. Não sei a sua opinião, doutor Mário. Só para comentar, Flávio, eu concordo com você, porque uma coisa que foi gravada na minha vida, eu fui fazer uma prova de semiologia, cheguei lá, examinei, eu passei ótimo, 9. Eu falei, cara, mas eu examinei tudo, a prova foi perfeita, 9. Não, eu te dou outra chance, eu voltei, fiz tudo de novo, 9. Eu falei, não é possível. Aí eu tinha examinado, que sabe aquela história da semiologia, né? Botar a cabeça do paciente para o lado que você está aqui, você examinar ele pela direita. Ele tinha botado o paciente a propósito ao contrário, e eu não pedi para mudar de posição. Isso marcou a minha vida. Então, quer dizer, tanto quando eu fui fazer prova para professor, que eu cheguei na enfermaria, passei, estava deitado do outro lado, eu dei bom dia, falei, bom dia, a senhora podia virar para a cabeça para o outro lado? Talvez, se você fizer isso, marque e ajude, né? Não sei a opinião do doutor Mário aí, ela falou uma coisa boa. Né? Não, eu queria fazer alguns comentários aí das falas e da colocação. Ricardo, legal você ter lembrado do Pat Adams, e eu particularmente gosto bastante daquelas cenas iniciais que ele voluntariamente resolve se institucionalizar, né, no hospital psiquiátrico, e aí ele começa a reparar a desconexão e a incapacidade de visão. Eu gosto muito dessa figura, né, por meio de que dente quem está no cuidado vê quem está sendo cuidado. E aí ele tem aquelas experiências, ele fala com outros internos, ele tem uma situação, uma cena que tem, no mesmo leito que ele está, tem um outro paciente que não conseguia ir no banheiro, tinha vontade de ir no banheiro, mas ele tinha muito medo dos ratos que estavam invadindo ali, efetivamente, a sala. E aí ele cria essa conexão para criar um ambiente que essa pessoa consiga fazer, obviamente, extremamente cinematográfico, com um ator fantástico, e aí ele, depois dessa cena, ele vai falar, vai pedir a alta dele, né? E no caso ele falou, não, eu estou me dando alta. Aí ele fala, não, mas você pode dar alta. E não, eu posso porque eu estou voluntário. E aí ele fala por quê? Porque ele queria olhar para as pessoas e não para as doenças, que é algo que vocês muito bem falaram e trouxeram como um pano de fundo como necessário aqui. Então esse é um filme que eu acho que é uma referência bastante do porquê medicina, por que fazer medicina, por que dessa importância. Quando você me pergunta, e é uma angústia de muitos que mencionaram aqui, por que se perde a empatia, né? Eu acho que várias hipóteses podem ser traçadas, e vocês mesmos traçaram, e necessariamente a gente tem que testar, e acho que tem que pesquisar. A gente precisa investir bastante em pesquisa também no nosso universo aqui de humanidades dessas situações. Eu diria que a figura, essa questão disso, da avaliação, que foi que a Flávia me perguntou, o peso que se tem nessa visão mercadológica, parece que não se entende que existe algo que fica imbricado nesse aluno que teve essa dedicação e que teve essa imersão também no universo das humanidades, no cuidado ali na frente. Entretanto, Flávia, uma coisa que me angustia bastante é, efetivamente, como que a gente está nesse cenário do mundo de hoje, onde as pessoas não têm tempo.
né? Esse aluno que faz 1 milhão de coisas e eu cobro que ele também tem que ter tempo protegido para ele, que ele precisa fazer as coisas que ele gosta, mas ao mesmo tempo ele está na angústia, já como você falou, pensando na prova de residência, então ele quer fazer uma iniciação científica, porque isso vai contar a ponto, quer fazer um estágio, e aí eu cobro que ele estude em casa para a gente aproveitar dentro de sala de aula o pré-classe, né? Consolidar, enfim. A gente precisa encontrar uma maneira de reduzir, de equilibrar, de fato propiciar esse tempo, essa possibilidade da pessoa ter o contato, como eu mencionei para vocês, com as artes, poder ir num cinema, poder ir no teatro, poder frequentar um museu, né? Uma visita guiada em um museu e uma reflexão a respeito da leitura e do papel da arte. A gente tem que entender que a gente vai ensinar a medicina para além dos nossos muros, para além dos nossos hospitais, das nossas faculdades. A gente precisa buscar a medicina no cotidiano, no dia a dia. E nesse cenário a gente precisa de tempo. E é muito paradoxal, porque o nosso aluno hoje ele não tem paciência de ouvir uma reflexão, de ler um texto. Felizmente ou infelizmente, eles são muito mais plurais, muito mais multimídias e de mídias até muito mais curtas agora, porque foi um condicionante social. A gente tem que estar atento a isso. O desafio é tremendo, mas eu acho que a gente está caminhando e envolvendo cada vez mais pessoas nesses desafios, né? O senhor já comentou 2 vezes sobre arte, eu acho muito importante isso. Quando eu estava estudando, desenvolvendo as minhas webs lá, uma colega minha que é casada, é uma médica intensivista, está aposentada e é casada com um museólogo. Ela me deu uma literatura, umas experiências que eu fui ver sobre uma disciplina de arte e medicina, em que isso tem mais na Europa, né, descrito, mas tem um vídeo que ela mostrou, acho que da Universidade de Colômbia, e que os próprios alunos falam que foram meio céticos para a disciplina. Elas fazem dentro da sala, numa galeria, com um grupo pequeno, 10 alunos, botam perante um quadro, e aí eles têm um tempo de observação e depois de discussão. E tem alguns trabalhos mostrando, né, acompanhando os alunos sobre isso, e é muito interessante, porque isso desenvolve várias coisas. A primeira capacidade que você falou, ele não tem tempo, ele tem que parar, sentar e observar para ver o que ele vê ali. Depois ele tem que falar, que é uma coisa que o aluno não gosta, né? Falar para os outros o que ele viu. E um vai ver diferente do outro. E aí um tem que aceitar o que o outro viu diferente dele e discutir no sentido do debate. Isso estimula até para a sessão clínica dos alunos. Então, essa disciplina, e ela tem também experiência em enfermagem, né, feito isso, ela desenvolveu muito, né? Eu até fiz um desenho para fazer uma disciplina optativa lá na faculdade, mas como o MEC está mudando a grade curricular, a pró-reitoria pediu para segurar, né, até resolver o que ia ser a grade definitiva. Talvez, a gente conseguindo botar um programa de humanidades mais completo, a gente consiga botar isso. Mas me impressionou muito isso. E também nós já tivemos aqui, já falando sobre nós do Dante Galian, que falou sobre literatura, né? Exatamente a experiência que ele tem, que é transformadora lá, de levar os alunos para um laboratório com essa mesma coisa, a capacidade de ler, de estudar. Você teve alguma experiência dessa, Flávia? Então, eu tive 2 experiências relacionadas à literatura. No primeiro período da faculdade, eu fiz uma eletiva sobre aperfeiçoamento da linguagem, que a gente leu o ensaio sobre a cegueira e a gente leu um outro livro que eu esqueci agora, que também é mais ou menos nessa temática. E a gente tinha que fazer uma apresentação. Por exemplo, o meu grupo fez uma apresentação de teatro, a gente atuou. Então, assim, foi bem legal. A gente se colocou no lugar dos personagens, assim. Então, tipo, foi uma experiência bem legal, assim. E a gente tem psicologia médica, que está na grade curricular hoje em dia, né? A psicologia eu já tive também, mas não foi muito útil não, na época. Não sei se não foi bem ministrada, mas eu tive já. Né? E a minha psicologia médica, ela começou junto com a minha disciplina de semiologia. Então, inclusive no Hospital dos Servidores do Estado, quando a gente começou a ter o primeiro contato com o paciente, que é no terceiro ano, The Devil in the Third Year. Exato. A gente tinha um caderno. E aí a gente tinha que, toda semana, escrever sobre a nossa percepção, nossa relação com os pacientes, nossos sentimentos. E aí a gente se reunia na disciplina de psicologia médica, e aí a gente
sentava em uma roda e a gente discutia. Então, era assim, eu estava com um paciente e aconteceu isso. E aí a gente ia lendo o caderno junto ao longo do ano inteiro. E depois a gente guardava, quem quisesse guardava ou descartava. E aí foi muito engraçado, porque a gente teve essa disciplina, acho que no 3º ano, e depois, no final do 4º, ou no começo do 5º ano, não lembro exatamente, a gente teve a parte 2. Então, a gente fazia até uma comparação, tipo, qual era a nossa percepção no começo ali da universidade, quando a gente estava tendo o primeiro contato com o paciente, e depois, quando isso já era algo mais cotidiano nosso, já gerava outros sentimentos, outras experiências. Então, foi uma experiência muito legal, que fez muita diferença na minha formação também. A gente falou de... Fala, não, eu ia falar do... Você quer falar? Então fala. Eu queria só complementar. Na verdade, o Camargo fala uma coisa aqui, eu queria ler e fazer uma pergunta com o que ele fala. Ele fala aqui, o verdadeiro médico não disfarça sofrimento. Isso é importante porque, como médico, trabalhando com uma ciência biológica, nós erramos muito. E a única maneira que temos de tentar nos redimir é permitir que as pessoas percebam o quanto ficamos mal quando isso acontece. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. O que é o verdadeiro médico? Verdadeiro. Pensei que era dizer, você que está com 40 anos aí não sabe, quanto mais eu aqui com anos. Resumindo, o que Mário, é... começa. Fala aí, Mário. Posso começar? Eu já por falou favor. até. Eu acho que, se a gente for pensar no verdadeiro médico, e falando em humanidade, né? A primeira coisa que você tem que pensar é tentar fazer pelo outro o que você faria de melhor para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer que realmente resolvam um problema, que quer que se curem. Então, quando você vê no outro o seu espelho, as pessoas que você ama, mesmo sem você nunca ter visto aquela pessoa, eu acho que isso já vai fazer você ter uma abordagem diferente, uma abordagem humana. Afinal, são duas pessoas ali conversando. Por ironia do destino, um está como médico e o outro está como paciente, mas no final são duas pessoas. Então, para a gente pensar o verdadeiro médico, começando tudo, é uma pessoa. E o Mário, o que você fala? O verdadeiro médico tem empatia, então é isso? Seria uma pessoa com empatia, né? Sem querer ele já tem. Também. E Mário, Denise, assim como você, eu olho para os nossos alunos e falo, que bom, vocês vão cuidar da gente. E aí, para mim, o verdadeiro médico, né, é aquele que está junto. É aquele que estará junto em jornadas mais diferentes da vida das pessoas. E eu diria que isso é um privilégio para um profissional de poder estar junto de pessoas em situações de angústias, de expectativas, de euforia, de conquistas, de felicidades, de tristeza. E eu diria que eu acho que cada vez mais as pessoas querem isso. Querem pessoas que atravessem juntos. E não cuidem das suas doenças, das suas comorbidades, das situações que seja. Mas que estejam junto dessas pessoas para elas cuidarem dessas situações, né? Então, isso para mim que é o verdadeiro médico, aquele que está junto do seu paciente. Eu pensei uma coisa parecida, porque eu estava pensando, na verdade, no formato de imagem, né? Quando eu começo uma aula lá, eu boto aquele quadro, que é o The Doctor, do Luke, que pintou. E aquilo, para mim, é uma apresentação, né? Porque é um médico sentado à beira de uma cama de uma criança moribunda, segundo consta a história, morrendo de febre tifoide, com os pais do outro lado, sofrendo à beira de uma janela, é um quadro meio escuro, e o médico olhando para a criança com a mão no queixo, como perguntando, tem algo mais para fazer? Ou se não tem algo mais para fazer, eu vou ficar aqui ao lado dela. E essa cena, segundo consta a história, impressionou tanto ao pai, que o pai resolveu pintar um quadro representando isso. E ficou o The Doctor, que, na verdade, não é doutor, na verdade é um physician, né? É um médico. E eu acho que isso vem a ver com o que ele falou, porque não tenho mais o que fazer do ponto de vista. E aí eu retorno a Pat Adams, que uma hora pergunto para ele, mas você está fazendo coisas diferentes e o paciente morrer. Ele fala, mas qual é o problema da morte? A morte é natural. Assim, o pior não é a morte, ele fala, é a indiferença. Então, o verdadeiro médico é o que não tem indiferença, não pode se deixar levar para a indiferença. Aí vai juntar, né? O verdadeiro médico tem empatia
Tá junto e está junto porque não é indiferente, né? Faltou a Eu quero esses médicos. Continua, Flávia, que agora eu vou juntar. Já dei umas dicas, Flávia. Então, até vocês falando assim, veio na minha cabeça a palavra confiança. Eu acho que o verdadeiro médico é o médico em que você pode confiar. Porque isso sempre me gera muitas reflexões, até agora nessa vida recém-formada, assim, trabalhando. Às vezes você está na emergência ou num centro de terapia intensiva, o paciente está gravíssimo e aquele familiar confia fielmente no que você está fazendo. Confia. Ou até, assim, às vezes, numa simples consulta, você fala, você tem que tomar esse antibiótico aqui. Aí o paciente, tá bom. Então, assim, você falou e ele acreditou e, a princípio, ele vai cumprir. Então, assim, eu acho que essa questão da confiança, eu acho que, principalmente nesse caso, por exemplo, desse quadro, né? Tipo, a criança estava ali, literalmente à beira da morte, né? E os pais estavam aguardando, confiando, não, ele vai fazer o que é melhor para o meu filho, vou aguardar. Então, assim, eu acho que... Flávia, Fala. deixa eu te contar uma coisa que é muito interessante, eu gosto de falar bastante. De onde vem a ideia de confiar? É com um fio. Existe um fio que liga você ao seu paciente. E aí, eu falo sempre isso quando eu vou falar lá, como que se dá a relação? Vou falar de responsabilidade civil, é uma aula um pouco de direito, né? E aí eu falo, a relação médico-paciente é uma relação contratual, extracontratual. Não, a relação médico-paciente pode ser as duas, mas ela é uma relação de confiança, ela tem um fio. E é bem isso que você falou, dos pais para essas crianças, do seu paciente que topa tomar um antibiótico, porque você, Flávia, falou isso para ele. Porque ele tem um fio que liga. Você está junto com ele porque vocês têm esse fio. Muito legal você ter falado isso. E a verdade, não num tom de brincadeira, mas muitas vezes a gente está cheio de dúvidas e não tem nem ainda, às vezes, ideia do que vai fazer, pensando ainda no que vai ser melhor, mas você vê que o familiar confia exatamente no seu tempo, nas suas decisões e no que você vai decidir para o que é melhor para a pessoa. Então, isso acontece também. Isso é verdade. Principalmente na cirurgia, né? Cirurgia, né? A pessoa está desacordada ali. Eu sempre falo, quando você está dormindo, você tem que confiar em quem está do seu lado. E tem um detalhe maior, assim, um outro lado de cirurgia. Tem a cirurgia eletiva e existe a cirurgia de urgência. A cirurgia de urgência é um negócio que, assim, eu tenho essa experiência aqui de sobreaviso. Você chega com essa pessoa naquela hora, examina ela. Hoje, às vezes, nem demora, porque a imagem está muito clara. Né? E você diz, olha, você tem que ser operado. E você tem um tempo ali. Outro dia eu passei, eu não costumo operar jovens, né, muito jovens, porque não tem aqui. Nesse dia era uma criança, 13 anos, né, era uma criança, estava com os pais, né, e eu senti que, assim, era um paciente que uma dificuldade maior de relação, porque eu não estou acostumado a lidar, né. E eu fiquei conversando com ele muito fechado, depois fui conversar com a mãe, né. E depois de um tempo a mãe veio falar comigo, olha, doutor, ele gostou muito do senhor, ele viu o avô dele no senhor. Aí eu falei assim, antes de eu me ficar ofendido, né, mas agora eu até sou avô, não tem esse problema não, mas assim, não tem problema, eu sou avô. Não foi não, mas tudo bem. Mas assim, eu achei legal, porque o avô dele era médico, ele tinha visto comigo, eu consegui gerar uma geração. E a família falou, ele estava com muito medo, e agora eu falei, ele está sentindo mais à vontade de eu só dizer para ele que vai operar, de apendicite. Então é muito difícil essa relação de cirurgia de urgência, né? Porque você não tem. E só completando o negócio das artes, a gente está falando de pacientes difíceis, né? Falei de urgência, criança que tem os pais. O mais difícil é doente psiquiátrico, né? E a gente tem um exemplo aqui no Brasil com a Nise da Silveira, né? Que ela conseguiu a comunicação através das obras de arte. Quer dizer, se comunicar com mentes que não se comunicavam antes, eram fechadas, conseguir que essas mentes se abrissem, que um terapeuta chegasse junto, né? Utilizando obras de arte. Isso aí também, se quiserem referenciar, existe um filme sobre a vida dela, brasileira, representado pela Glória Pires, é muito bom, uma grande atriz, é muito bom o filme. E tem cenas assim muito características dele, vale muito a pena. Eu conheci muito Nise precoce, meu pai tinha muito orgulho, meu pai não era médico, mas como a Nise era alagoana, ele falava muito da Nise, meu pai era alagoano, e eu comecei a ler muito cedo sobre Nise, né? Foi a única aluna numa turma de 1900, estamos falando do século passado, eu me formei no século passado, a Nise mas ela formou em 1930, né? Tu imagina, a única mulher na turma, e foi fazer psiquiatria, que era algo novo, né? 30 anos, 20 anos e tal. Então, assim, como as artes podem ajudar e a gente hoje utilizar isso, né? Já falamos da literatura, né? Da arte, né? Para dentro desse currículo, né? O Briggs fala de novo aqui que a humanidade tinha que estar na escola desde o início, mas, na verdade, a gente sabe que sim, mas tem que saber como.
né, como entrar. Vamos caminhando para o fim. Se eu tiver, Mário, quiser mais alguma palavra, algum dado para falar, para nós encerrarmos, agradecendo a sua presença. Eu gostaria de agradecer muito, assim, é uma oportunidade minha de sempre aprender e revisitar ideias, refletir. Eu acho que a gente sai com menos respostas, né, do que a gente gostaria, mas esperançosos, né, efetivamente. Mas sair com mais perguntas é bom também, Mário, né? Exatamente. E esperançosos de que esse médico, o verdadeiro médico que a gente idealiza, ele carregue esses valores pela frente, porque o desafio é muito duro cada vez mais, da situação que tem, da sociedade, das complexidades próprias. Não é simples ser profissional da saúde no Brasil, não é simples falar de saúde pública num país como o nosso, não é simples viver uma época onde a evidência científica é colocada em segundo plano, infelizmente, e precisa ser ressignificada para a sociedade como um todo, entender que isso é necessário e poder falar a respeito disso, tá? Mas eu acho que foi uma oportunidade muito legal para isso. Muito obrigado mais uma vez. Flávia. A gente queria agradecer a presença de todo mundo. Acho que é muito importante a gente ter esse tipo de discussão, até porque a gente consegue trazer pessoas diferentes, que trabalham com coisas diferentes, que se formaram em épocas diferentes. E para mim, o que fica de mensagem, eu acho que é isso. Eu acho que acaba sendo uma função muito de cada um de nós, de perpetuar isso. Então, no ambiente que a gente estiver, seja um hospital, uma clínica da família, seja no nosso consultório, seja com estagiário, com aluno, sendo professor, eu acho que é colocar essa sementinha, assim. Eu que estou formada há 1 ano, nesse 1 ano tenta fazer isso, quem está formado há mais anos, enfim, a gente tentando, dentro dos serviços, dentro das universidades, implementar isso para tentar trazer mais gente e aquilo que eu até apresentei do Kant, né? Apresentar isso para que as pessoas possam se interessar de fato e buscar se tornar um médico verdadeiro. Antes de encerrar, Edmar, a gente está com um pedido aqui de fala, o Otávio Portela pediu para falar, Eric, se quiser, não sei se ele quer mandar, só pedir uma certa premência, né, Otávio, que a gente está encerrando. Obrigado, Otávio, pela sua participação. Rápido. São 2 coisas. Essa coisa da aceitação da família, eu tinha uma família que eu tratava por muitos anos e sempre aceitava a minha opinião. E o patriarca tinha que ser operado, eu chamei o Celso Portela, o Celso foi, examinou o paciente, mas a família resistiu ao Celso. E eu não conseguia entender. Até uma hora que eu falei, peraí, Celso, eu acho que eu já sei o que é. Virei para a família e falei, olha, eu sou Portela com 2 L's, ele é Portela com 1 L, não é caixinha da família. Aí a família falou, se é assim, então ele pode operar. E a segunda coisa, a definição de verdadeiro médico para mim é um mix de doutor Amarino, doutor Kaplan, doutor Camargo e doutor Ricardo Cruz. Obrigado a todos. Pô, criou um super-homem, né? Aqui, né? Criou um super médico. Essa não é de médico, não, Otávio. É a definição de super médico, esse aí. Obrigado a todos pela presença. Passo para o Edmar para o encerramento. A gente vai encerrar essa sessão fazendo um agradecimento especial ao doutor Mário, à doutora Flávia, pela presença, pela disponibilidade de vir até aqui compartilhar com a gente toda a experiência de vocês nesse tema. Flávia muito como aluna e Mário muito como professor. Acho que foi um bate-papo muito produtivo. Agradecer também a presença de todos que ficaram aqui até esse momento acompanhando a gente, já deixando o convite para a próxima sessão Humanidades da Saúde, que acontecerá no dia 20 de março, quando falaremos sobre o tema Cuidar Além do Corpo, Medicina e Dimensão Humana. Muito obrigado, espero vê-los novamente em março. Eu me despeço daqueles que nos acompanham através do Instagram, agradecendo novamente a presença.